Queridos irmãos e irmãs da Igreja Cristã Evangélica do Núcleo Bandeirantes, a gente está aqui feliz em poder compartilhar, em poder celebrar, em poder louvar junto com vocês. Essa música que a gente vai cantar celebra então esse ajuntamento do povo de Deus. Vem, sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, onde santifica esse momento, com a tua igreja que é teu povo, faz teu rio de paz correr no estes que por fé vem bem dizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje sempre como foste outrora. No correr da história, revelando o seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje sempre como foste outrora. No correr da história, revelando o seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. O Senhor é o meu pastor, e nada, nada, nada me faltará. Deita-me faz em verdes pastos e guia-me pra junto das águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei, nada temerei. O Senhor é o meu pastor, e nada, nada, nada me faltará. Deita-me faz em verdes pastos e guia-me pra junto das águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do
louvor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor. Irmãos, eu vou tentar cantar um hino do cantor cristão que fala sobre a igreja como uma instituição que foi estabelecida pelo Senhor. É um hino muito lindo. Eu não sei se estou cantando direitinho, mas vou tentar cantar. O estandarte desta igreja levantemos sem temor. Ela é a muito amada esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados desta igreja de Jesus, resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Ó igreja, dediquemos nossos corpos ao Senhor. Não devemos ser escravos do sagaz enganador. As riquezas são-nos dadas pela eterna mão real, e o Senhor do céu observa se fazemos bem ou mal. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Graça e glória te pertencem, ó esposa do Senhor. Sê então um instrumento de salvar o pecador, pois até os confins do mundo Cristo mesmo reinará, e o domínio do Evangelho toda a terra abrangerá. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Que Deus nos abençoe. Com a graça e com a paz de Cristo Jesus, eu desejo saudar cada um de vocês, meus amados irmãos e irmãs. Quero aproveitar e agradecer toda a manifestação carinhosa que recebi durante a semana, por passagem do meu aniversário, e essa manifestação fez muito bem a minha alma. Muito obrigado, Deus abençoe cada um de vocês.
e multiplique as bênçãos que desejaram sobre a minha vida, sobre a vida de vocês mesmos. Eu tenho aqui um texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite, na carta que Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 1. Pensei nessa carta que se eu tivesse que escrever também uma carta como se eu já não fosse mais pastor da igreja, não estivesse aqui e tivesse que escrever em algum momento uma carta para os irmãos, eu gostaria de escrever uma carta como Paulo escreve à igreja dos Filipenses. Uma carta que é conhecida como uma carta de amor, uma carta para uma igreja amorosa. Não é porque eu sou um pastor amoroso, mas porque eu vejo esse amor em vocês, se manifestando na vida de vocês. Vocês têm despertado, meus irmãos, afeto e admiração, não apenas minha, mas de muitos outros pastores que eu conheço, que já tiveram o privilégio de fazer uma parte da sua preparação, do seu estágio aqui, como seminarista. Eu escreveria então, se eu tivesse que fazer uma carta para os irmãos, uma carta de gratidão, uma carta de amor, por todo o carinho que eu já recebi, e eu acho que muitos outros colegas também já passaram, e outros membros que já passaram por essa igreja já receberam esse tipo de manifestação. Eu não estou falando isso da boca para fora, não, porque é verdade mesmo. Eu já tenho ouvido de vários colegas de falar como foi bom aquele período que passaram aqui, o quanto eles aprenderam, o quanto eles foram bem servidos, o quanto eles vieram para servir e foram servidos, o quanto eles foram abençoados pela vida, pelo amor, pelo carinho de cada um de vocês nos estágios que eles fizeram aqui. Agora, pensando no próximo domingo, quantas bênçãos nós já temos aqui acumulado nas nossas vidas. No próximo domingo nós celebramos 64 anos da existência, da implantação desse trabalho no Distrito Federal. Eu tenho certeza que se eles pudessem, se não tivéssemos a pandemia e fizéssemos o convite, muitos desses colegas teriam o prazer, a alegria de estar aqui celebrando com os irmãos nessa participação tão especial dos 64 anos da igreja. Quem vai trazer a palavra para a nossa edificação vai ser o pastor Tiago Leite. Nós vamos transmitir o culto da mesma maneira, porque nós ainda estamos, infelizmente, isolados. Mas o pastor Tiago Leite vai trazer, ele é o diretor do seminário, ele antes era o pastor da igreja de Águas Claras, e eu tenho certeza que a palavra dele vai ser bem pertinente para esse contexto que nós estamos vivendo nesse momento. Mas também vai ser uma palavra motivadora, pensando num futuro que breve se aproxima e na alegria que o Senhor tem reservado para as nossas vidas. Por isso mesmo o tema que nós vamos estar trabalhando neste aniversário é Renovo e Alegria Vem pela Manhã, fazendo uma comparação com aquele, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, baseado no Salmo 30, versículo 5. Mas enquanto o pastor Tiago fala sobre o futuro, eu quero trazer aos irmãos um pouquinho da nossa lembrança do passado. Porque no passado da igreja nós conseguimos tirar boas lições para as nossas vidas. Conseguimos tirar também conselhos bons, motivação, para nós atravessarmos qualquer momento que vier pela frente com firmeza, sem perder esperança, sem perder a perseverança na fé cristã. Para isso, então, eu escolhi essa carta, a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, como um modelo daquilo que eu gostaria de escrever para os irmãos. Eu queria ler com vocês o capítulo 1. Epístola de Paulo aos Filipenses. Capítulo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração.
seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Eu escolhi essa carta porque Filipenses é verdadeiramente uma carta de amor, que foi escrita por um velho missionário que aprendeu muito a amar aquela igreja. Ele não era tão velho assim, porque quando ele morreu ele tinha a minha idade, cerca de 63, 64 anos de idade. Mas o que importa é que ele amou profundamente aqueles irmãos daquela igreja, e ele escreve então essa carta num dos momentos que era muito difícil para a sua vida. Porque é fácil a gente escrever palavras amorosas, palavras gentis, quando tudo vai bem. Mas nos momentos difíceis, nos momentos em que tem amargura na nossa alma, nos momentos em que a gente está isolado, separado, adoecido, entristecido, com depressão, é difícil escrever.
Mas foi num momento assim que ele escreveu, num momento em que ele estava afastado dos amigos, em que ele estava numa cela fétida, escura, imunda, suja, sem janela para fora, sem ter defesa, sem ter amigos por perto, sem ter um advogado, com a sentença de morte já decretada, e ainda assim ele tira um tempo para escrever uma carta amorosa para aqueles irmãos. Porque quando ele estava ali no pior momento da sua vida, já perto da hora da morte, de repente chega um mensageiro da igreja de Filipos trazendo uma carta para ele. Trazendo uma carta e trazendo uma oferta. Porque as prisões em Roma não era como o sistema penitenciário hoje, que o governo fornece todas as coisas. Tinha lá alguma coisa para comer, mas era muito precário. Então, se as pessoas tivessem familiares ou alguém que pudesse ajudá-lo, levando mantimentos, comprando agasalho, fazendo uma visita, era muito bom. E Paulo teve esse tipo de assistência por parte da igreja dos Filipenses. Então, ele traz essa carta e traz também essa oferta daqueles irmãos amorosos para poder ajudar a restaurar o seu ânimo e a alegria do seu coração. E Paulo ficou tão emocionado que quando o mensageiro, que se chamava Epafrodito, foi retornar para a cidade, para a igreja dos irmãos, ele manda uma carta junto com ele. Essa carta expressando a sua gratidão, na qual ele diz: Deus é testemunha da saudade que eu tenho de todos vocês, da terna misericórdia em Cristo Jesus. Paulo tinha mesmo muitas razões para ser feliz com a amizade e com o amor e com o carinho daquela igreja. Ele ter sentido saudade daqueles irmãos. Aquela foi uma igreja que nasceu de uma visão de Deus. Quando Paulo tinha intenção de ir para um lugar, o Espírito Santo diz: não, passa a Macedônia e ajuda-me. E ali era uma das cidades principais da Macedônia, Filipos, né, que é onde tem os filipenses. Então ele conheceu os filipenses seguindo uma visão celestial. E os filipenses foram os primeiros convertidos da Europa e foram fruto do trabalho dele, daquela igreja. Os irmãos, os primeiros que se converteram, é fruto do trabalho dele. É uma igreja que nunca se deixou levar por falsas doutrinas e por falsos mestres. E é uma igreja que participou ativamente do projeto missionário de Paulo e de outros missionários também. Eles enviaram ofertas em várias ocasiões para o apóstolo Paulo. Na Macedônia, quando ele sai de Filipos e vai para outras cidades, eles foram os patrocinadores dessas viagens missionárias. Quando Paulo trabalhou em Corinto, e ali no sul da Grécia, foram eles que mandaram 2 vezes ofertas para ajudar no trabalho missionário de Paulo. Quando Paulo esteve preso em Roma pela primeira vez, foram eles que bancaram aquele momento, alugaram uma casa para que ele pudesse ter uma prisão domiciliar. E em vários outros momentos eles foram os patrocinadores das várias expedições missionárias que Paulo fez, do trabalho missionário. E Paulo procurou então corresponder na mesma proporção o amor e o afeto que ele recebia dos irmãos, dizendo a eles: olha, vocês estão sempre no meu coração. Deus é testemunha do que eu estou dizendo e que é verdade. Eu afirmo o meu grande amor por todos vocês, como é um amor que vem do próprio coração de Deus. A igreja dos Filipenses era desse jeito. Assim como esta igreja do Núcleo Bandeirante tem sido para minha alma, tem sido para minha família, tem sido para muitas pessoas que já passaram por aqui, obreiros que foram formados graças ao incentivo, à motivação, ao investimento, à oração de vocês, e muitos ainda continuam sendo gratos pelo trabalho que foi desenvolvido ao longo desses 64 anos. Eu não estou falando só da minha geração, foram várias gerações que passaram por aqui, que foram abençoados. Essa comparação que eu faço com vocês, com a igreja de Filipos, ela é justa por causa do amor. Mas a comparação não fica só aí. Porque Paulo, ao escrever esta carta de amor aos irmãos, ele aproveitou também para trazer conselhos àqueles irmãos, a quem ele amava de fato, a quem ele respeitava. Assim também como eu quero aproveitar essa palavra amorosa aos irmãos e trazer alguns conselhos que Paulo trouxe àquela igreja e fazer isso também aos irmãos, trazendo como base a carta aos Filipenses. Parece que não havia problemas doutrinários na igreja, não havia desvio morais naquela igreja,
Mas infelizmente a gente sabe, onde tem pessoas, onde tem gente, sempre vai acontecer manifestações de pecado e tem pecado para ser corrigido. Lá não era diferente, aqui não é diferente. Onde tiver pessoas, a palavra de Deus existe para purificar, para nos ajudar a crescer, a tirar de nós aquilo que não está bom. Então, Paulo usou aquela maneira para trazer bons conselhos, e eu também gostaria de fazer isso com os irmãos. Veja, os irmãos da igreja de Filipos, eles eram amorosos, mas pelo contexto da carta, se a gente continuar lendo, a gente vai ver que existia uma certa divergência ali entre os irmãos, havia discordância entre irmãos. E Paulo cita especificamente duas senhoras que eram muito influentes na igreja, mas que não estavam conseguindo trabalhar com harmonia. Elas queriam servir com zelo e com amor, buscavam o que era melhor para a igreja, mas elas discordavam na maneira de fazer as coisas. E parece que estava tendo ali um certo ciúmes entre as maneiras de trabalhar, certos comentários desagradáveis que não eram adequados para a comunhão dos irmãos, até uma certa implicância. Isso estava atrapalhando o crescimento geral da igreja, entre os irmãos, a comunhão dos irmãos. E Paulo então precisava aconselhar aquelas irmãs. E ele escreve: Evódia, Sintique, eu peço, por favor, procurem viver bem uma com a outra, como vivem os irmãos na fé. Eu sei que trabalhar em equipe não é fácil, não é uma tarefa fácil, principalmente quando uma das partes bate o pé que do seu jeito é melhor, da sua maneira é melhor. Nós precisamos aprender a trabalhar em harmonia e criar esse vínculo. Assim como Paulo disse aos líderes, elas eram líderes lá. Eu digo também aos líderes que há entre nós esse conselho do Senhor: permaneçam unidos, num só espírito, num só propósito, mantendo a unidade entre vocês no vínculo da paz. Então, os filipenses, eles eram amorosos, mas também estava tendo divergência entre eles. Os filipenses eram amorosos, mas estava havendo uma certa competição entre alguns deles. Tanto é que Paulo escreve dizendo: irmãos, não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros melhores do que vocês mesmos. Esse conselho vale para todos nós, porque aqui nós também recebemos um talento especial. Deus supriu cada membro da sua igreja com um talento, com uma habilidade para abençoar a sua vida, mas para, através da sua vida, abençoar a vida de outras pessoas, de outros irmãos. Então, a gente tem que lembrar daquilo que Paulo escreve aos Coríntios: ninguém é mais do que o outro. São dons diferentes, são habilidades diferentes, mas na igreja ninguém é maior do que o outro, ninguém é menor do que o outro. Todos nós somos necessários, todo dom tem validade, todos precisam trabalhar com harmonia. Não pode haver entre nós nenhum tipo de vaidade pela posição que ocupa, nem haver rivalidade porque quer ser melhor do que o outro ou porque se sente inferior. Nós não podemos cair nessa armadilha. Essa é uma armadilha de Satanás para romper com a nossa amizade, com a nossa comunhão. Então nós precisamos lutar contra isso, entender que todos nós temos valor e todos nós somos necessários. Paulo também fala ali àqueles irmãos que eram tão amorosos, os irmãos de Filipenses, mas que no meio deles estava havendo uma certa crítica, estava havendo murmuração entre eles. Aí Paulo escreve: fazei tudo sem murmurações. No capítulo 2 está escrito isso, versículo 14 e 15. Fazei tudo sem murmuração, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio dessa geração impervertida e corrupta, porque vocês foram chamados para ser luzeiro no meio dessa geração. Nós fomos chamados para ser luz, para nossa luz brilhar. Deus se alegra com gente que obedece sem reclamar, que trabalha e participa com coração alegre, com coração disposto, disponível. O que a gente não pode fazer, irmãos, é seguir o mau exemplo dos irmãos de Israel lá no passado, lembra?
Durante todos os 40 anos de peregrinação, saindo da escravidão, indo para a terra livre, que seria deles, mas foi um tempo marcado por murmuração, por reclamação, por diz que me diz, por palavras que eram faladas pelas costas. A gente não pode ser assim. Nós temos um compromisso com o Senhor, estando de frente, estando por trás, estando juntos, estando a sós, de fortalecer a fé uns dos outros, de fortalecer a vida uns dos outros, de deixar de lado as críticas e as murmurações. Deus se alegra com isso. Aí o Paulo, em vez de dar bronca naqueles irmãos, o que ele fez? Ele preferiu mostrar um exemplo de vida, exemplos de vida, que trouxesse motivação para eles, para que eles fossem como tais pessoas. E ele começa falando do exemplo de si mesmo. Para dar esse bom exemplo, ele começa com ele mesmo, ele diz, olha, coloquem em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto nas minhas palavras como nas minhas atitudes. Se vocês me elogiam, se vocês acham que eu tenho calma, que eu tenho devoção, amor ao próximo, dedicação, façam assim. Procurem seguir este exemplo que vem em mim, para que vocês também ajam da mesma maneira. Paulo está dizendo isso àqueles irmãos. Ele também usou o exemplo de Timóteo para servir como modelo referencial para os irmãos e disse, se for da vontade do Senhor Jesus, eu espero logo poder enviar Timóteo, porque ele se preocupa com vocês da mesma forma como eu me preocupo. Então serviu como modelo de preocupação uns com os outros. E ele também mostra o exemplo de Epafrodito. Diz, recebam Epafrodito com toda alegria, como se recebe irmãos no Senhor. Respeite pessoas como ele, porque ele se arriscou. Ele arriscou a vida e ele quase morreu por causa do amor que ele tem pelo trabalho de Cristo Jesus. E finalmente ele citou o próprio exemplo de Jesus como modelo, como referencial para eles, dizendo, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Quando Paulo apresenta Cristo como modelo, como exemplo, ele estava dizendo ali que o jeito como Jesus viveu, como ele procedeu, deve servir como parâmetro, como exemplo, como referencial também para as nossas vidas. Se a nossa igreja quer continuar sendo relevante, como tem procurado ser até hoje, ao longo desses 64 anos, nós precisamos nos esforçar para viver a vida cristã como Jesus ensinou. E se nós queremos ter o respeito da nossa igreja aos olhos da sociedade ao redor e também das outras igrejas quando olham para nós, ela não precisa ter um respeito que vai ser conquistado só pelo fato de sermos a igreja mais velha, mais antiga do Distrito Federal. Não. É necessário, para haver respeito e autoridade de uma igreja, as pessoas têm que ter a percepção de que os membros desta igreja demonstram compromisso com Jesus no seu jeito de proceder, nas suas atitudes, nas suas palavras. Então, quando Paulo está dizendo, usando o exemplo de Cristo Jesus para citar como exemplo para a vida daqueles irmãos, ele diz, olha, Jesus é o exemplo de vida para nós. Mas ele diz também, Jesus é um exemplo para aquilo que nós sentimos, para aquilo que nós pensamos. E aí ele fala, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque quem tem a mente de Cristo passa a pensar como ele. Mas como é que a gente vai fazer isso? Como que a gente consegue pensar como Cristo? Bom, tem algumas dicas no próprio texto dizendo que a gente deve ser maduros na fé. Não importa se você é novo convertido, velho convertido, se você é novo de idade ou velho de idade, a palavra de Deus continua dizendo, o desejo de Deus é para que a gente continue se esforçando para alcançar o alvo, para alcançar a maturidade cristã, nunca deixar de crescer. Deus deseja que a gente amadureça para poder discernir o que é certo e o que é errado. Que a gente valorize o estudo da palavra de Deus, que a gente valorize o aprendizado da sua palavra, dê prioridade para o testemunho da nossa fé, que a gente valorize a igreja que Ele nos deu, que a gente valorize a nossa comunhão, que a gente valorize os talentos que nós temos para servir ao Senhor com honra, com dedicação, para que a gente mantenha a calma e evite ser estourado,
pavio curto, cabeça quente, esse tipo de conversa entre nós, esse tipo de atitude de ficar emburrado, de se irritar e tal, isso não convém a nós. Deve haver moderação no nosso meio, deve haver gentileza no nosso meio, deve haver paciência no nosso meio, porque nem todos são perfeitos, nem você, nem eu, todos nós erramos, então nós temos que ser prudentes, pacientes, amorosos, ajudando uns aos outros. Aí Paulo diz lá no capítulo 4, versículo 5, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. E quando Paulo então apresenta Cristo Jesus como sendo nosso exemplo, ele está dizendo, só para recapitular, que Jesus Cristo é a nossa vida, que Jesus Cristo é a nossa mente, e ele diz também finalmente que Jesus Cristo deve ser o nosso alvo. Aí ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, através de Cristo Jesus. O que ele queria mostrar com essas palavras, o apóstolo Paulo, é que quem tem Cristo Jesus como alvo da sua vida, deve demonstrar o seu amor, porque Cristo é o alvo, ele é amoroso, então eu tenho que ter amor, porque o amor é o que me aproxima de Deus. E o amor é o que me aproxima de outras pessoas. É o amor que faz com que as pessoas vejam Cristo no meu viver, nas minhas palavras, nas minhas atitudes. Aí ele diz aos filipenses, por estarem unidos com Cristo Jesus, vocês são fortes. O amor deles, de Jesus, anima vocês. E vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então eu peço que deem grande satisfação de viverem em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos com a mesma alma e com a mesma mente. Então, quando a gente segue o exemplo de Cristo, a gente demonstra amor. Quando a gente segue o exemplo de Jesus, a gente não perde a esperança, não importa a situação, não importa a pandemia, não importa isolamento, não importa distanciamento, isso não tira de nós a motivação de continuarmos sendo unidos, de continuar sendo igreja, de continuar servindo ao Senhor. Ainda que tudo mostre ao contrário, nós não perdemos a esperança. Ainda que tudo diga que é impossível, nós não perdemos a nossa esperança. Nós continuamos firmes, porque a nossa esperança, a nossa força está no Senhor. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Não é isso que a Bíblia diz? Sim, meus irmãos, o apóstolo Paulo deixou esses conselhos para os filipenses porque ele amava aquela igreja. Assim como eu deixo esses conselhos por amor aos irmãos. Porque eu quero o bem dos irmãos, porque eu quero ver o crescimento da igreja e o crescimento espiritual da sua vida. São conselhos de quem ama, de quem deseja perseverar na unidade e no vínculo da paz através do Espírito Santo. São conselhos que são muito oportunos para uma igreja que está completando 64 anos. São 64 anos caminhando com o Senhor dia a dia, lado a lado com Jesus, buscando a Deus, se fortalecendo no Espírito Santo. São 64 anos alcançando vidas que já foram tão abençoados, resgatados por Cristo. Muitos deles já estão com o Senhor graças ao trabalho dessa igreja. São 64 anos preparando vidas para servir a Deus em outras igrejas, em outros lugares que o Senhor mandou. Foram preparados aqui, são 64 anos investindo em vocações, apoiando formação de ministérios, de pastores, de trabalho, apoiando missionários, apoiando a seara do Senhor. Sim, meus irmãos, se fosse escrever uma carta, seria uma carta de gratidão por todo o bem que já recebi e que tantos outros já receberam dos irmãos também. E se eu fosse escrever essa carta, seria uma carta de alerta, de estímulo, para que vocês possam continuar mantendo esse crescimento saudável, dando um bom testemunho e tendo muita comunhão entre cada um de vocês. E eu agradeço muito ao Senhor a oportunidade de poder estar, se Deus assim permitir, com os irmãos, todos juntos,
ainda que pela internet, louvando, bendizendo, glorificando, agradecendo ao Senhor a existência dessa igreja e a bênção que ela representa em nossas vidas. Podendo cantar louvores para que a honra do Senhor, a glória do Senhor seja manifesta em nós e através das nossas vidas, em todas as coisas, através da nossa igreja, que Deus tem ainda reservado para nós muitas oportunidades de ser bênção na vida dos que congregam e na vida de outras pessoas que são alcançadas através do ministério da nossa igreja e das nossas vidas. Deus abençoe os irmãos, espero encontrá-los novamente no próximo domingo. Quero orar com os irmãos. Meu Pai querido, eu quero agradecer ao Senhor pela bênção de fazer parte desta igreja, de servir ao Senhor com estes irmãos amorosos e dedicados, perseverantes mesmo. Que o Senhor os abençoe nos seus momentos de fraqueza. Eu sei que entre nós, todos nós, inclusive eu, temos os nossos altos e baixos, e nós pedimos que o Senhor esteja sempre nos fortalecendo, nos animando e também usando uns aos outros para trazer esse ânimo, essa paz, essa motivação, essa perseverança entre nós. Que o Senhor possa receber de nós o culto que prestamos ao Senhor hoje, também na semana que vem, para o louvor e para a honra do Senhor, para agradecermos o benefício de sermos feitos filhos do Senhor, fazermos parte da tua família e ter esta família da Igreja do Núcleo Bandeirante, onde congregamos, onde nos conhecemos, onde acompanhamos o crescimento, as vitórias, os momentos difíceis, os momentos bons uns dos outros, procurando ser bênção na vida uns dos outros. Que o Senhor nos fortaleça nos dias que virão, que de fato esse tema escolhido, que haja renovo e haja alegria quando essa noite tenebrosa passar, e que nós estejamos preparados para continuar servindo ao Senhor durante a noite tenebrosa e também durante os dias ensolarados, quando tudo estiver difícil e quando tudo estiver também agraciado pelo Senhor. Nós pedimos que não nos deixe perder esta perseverança, não nos deixe nos separar, não nos deixe haver entre nós rivalidade, nem murmuração, nem crítica, mas que haja integração, um coração voltado para o Senhor e uns para os outros, para que juntos possamos continuar nessa caminhada cristã, crescendo dia a dia para a honra e glória do nome do Senhor. Nós te pedimos esta bênção em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão que desfrutamos no Espírito Santo, juntamente com o seu poder e com o seu ministério entre nós, nos capacite a viver de uma forma que seja agradável ao Senhor todos os dias da nossa vida. Nós te pedimos em nome de Jesus. Eu espero por você, então, nessa próxima semana. O pastor Tiago Leite traz a palavra na celebração e nós temos também louvor que você possa cantar junto conosco, na sua casa, junto com a sua família. Quero também motivar você com respeito ao nosso devocional diário. Hoje nós inteiramos 150 devocionais. Vão ser 364 dias, então 362 devocionais esse ano, porque nós começamos no dia 3. Já falar o primeiro devocional é uma tarefa difícil, mas é também muito gratificante e eu espero que isso esteja edificando o seu coração. E se tiver, compartilhe com alguém que você acha que pode ser abençoado também com essas palavras. Assim, nós podemos também estar propagando a palavra do Senhor. Deus abençoe a sua vida e até breve.